A nossa reflexão da manhã está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 11, quando fala de cuidar do corpo e do espírito. Porque nós sabemos que somos espíritos, estamos seguindo um caminho cristão, amparado e esclarecido pela doutrina espírita. E o caminho espírita nos dá a certeza absoluta de que nós somos espíritos. Que começamos um dia como princípio espiritual, juntamente com o princípio material, fazendo uma jornada de progresso, baseada, é claro, nas nossas experiências que foram acontecendo e que foram sendo robustecidas e que foram sendo mais importantes e mais marcantes na medida em que a evolução do princípio espiritual deu-nos a oportunidade de ser espíritos. E passando pelo estágio primitivo, onde nós éramos conduzidos muito pelo instinto, alcançamos agora a possibilidade da inteligência, que fortalece o nosso livre-arbítrio e que nos dá grande possibilidade de, através dele, fazermos as escolhas adequadas para que nós nos reconheçamos cada vez mais, como filhos de Deus, este Pai querido. Este Pai que sempre nos oferece oportunidades de saber qual é o amor que temos que buscar, através das grandes encarnações missionárias, como foi a de Francisco Cândido Xavier, como é a de Divaldo Pereira Franco, como foi a de Irmã Dulce, como foi a de Madre Teresa, como foi a de Mahatma Gandhi, nos dá a oportunidade de entender o amor que nós temos que buscar. Este Pai que nos ampara a cada instante, a cada momento, com novas amizades, com novos amigos, e principalmente com a grande possibilidade de podermos buscar esta evolução através da família. Então, espíritos que somos, e de posse do livre-arbítrio, nós podemos fazer com que esta jornada de entendimento deste amor, ela possa ser mais breve ou mais longa, dependendo, é claro, das nossas escolhas. E estas escolhas é que nos farão nos aproximar cada vez mais a respeito das virtudes, ou do entendimento das virtudes, que nos deixam emocionados. As virtudes nos deixam emocionados, todos nós. Quando nós estamos diante de fatos que demonstram a simplicidade, quando nós estamos diante de fatos que demonstram a caridade despretensiosa, seja ela material ou espiritual, nós nos emocionamos. E não são raras as vezes que, vendo o próximo ser o portador desta caridade, desta simplicidade, nós sentimos dentro de nós um forte desejo de poder ser igual. Talvez seja esta a grande razão que nos leva a admirar o grande guia, o grande modelo, Jesus. Que em cada ensinamento, através da palavra, através dos gestos, através do olhar, nos dá essa certeza destas virtudes. E à medida em que nós desenvolvermos estas virtudes, nós vamos percebendo cada vez mais que estamos amando o único caminho, a única chance, a única estrada a ser percorrida para podermos ter a evolução espiritual. Mas o capítulo 17, no item 11, nos fala que esta jornada de progresso, hoje, espíritos que somos, num estágio em que temos ainda que entender as expiações e as provas. O capítulo 17, no item 11, nos fala que esta jornada transcorre hoje para todos nós, neste planeta maravilhoso que nós chamamos de Terra, que é uma grande morada, que foi oferecida aos espíritos necessitados de evolução, um tanto quanto ainda dificultados na sua concepção de sentimento, mas com uma grande capacidade intelectual,
os de capela, foi criado para que pudesse abordá-los, para que pudesse recebê-los, e juntamente com as demais raças, as raças de origem africana, de origem asiática, ele pudesse servir como um grande espaço para este desenvolvimento através das expiações e das provas. Então, este planeta maravilhoso que nós estamos hoje participando dele, o planeta Terra nos oferece todas estas condições. E o nosso trânsito, através desta evolução, se dá através das nossas encarnações. E o Espírito, então, encarna-se, ocupa um corpo físico. E este corpo físico é que nos movimenta, é que nos dá a possibilidade deste progresso espiritual. Precisamos, portanto, dos dois, do corpo e do Espírito. Precisamos do corpo que às vezes não tem as pernas que se movimentam, não tem a vista que vê, ou não tem os ouvidos que ouvem. Mas precisamos desse corpo, porque ele estará perfeitamente adequado ao estágio evolutivo do espírito que o ocupa, do espírito que o encarna. Precisamos deste corpo, sendo ele feio, sendo ele bonito, sendo ele masculino ou feminino, porque é através dele que nós vamos nos movimentar neste planeta. E a cada dia, que é uma vida em miniatura, com novos relacionamentos, com novos questionamentos, com novas oportunidades de conhecimentos, é através desta vida que nós vamos, neste momento, buscar a nossa evolução. O Espiritismo ressalta, portanto, que o Espírito age sobre o corpo físico, mas também demonstra que existe uma influência inversa, que quando nós estamos com o Espírito, entre aspas, chamando aprisionados no corpo, o corpo também influi sobre o Espírito. Razão pela qual, na reflexão nossa desta manhã, nós procuraremos buscar esclarecimentos que nos conduzam a um equilíbrio, porque precisamos do corpo e porque precisamos do Espírito. Kardec nos assevera que o homem, que o ser humano, que o espírito encarnado pode superar a influência que tende a se acentuar do corpo sobre o espírito pela elevação e purificação de sua alma. O que significa elevar-se e purificar-se para aproximar-se dos espíritos que nos trazem os bons fluidos, da presença amiga de Jesus que está do nosso lado e que precisamos ter olhos de enxergar. O que nos leva a esta purificação é a considerar algumas das atitudes que às vezes nós tomamos, é considerar os exemplos que às vezes nós vemos e que não devem ser seguidos e que nos dão a maturidade espiritual. Um mestre espiritual que viveu na Pérsia, no século XIII, foi perguntado sobre esta questão. O nome dele, Muhammad Homme. Jalal Muhammad Homme. E fizeram-lhe alguns questionamentos a respeito desta maturidade, de quais seriam os vícios, de quais seriam os caminhos que deveríamos evitar para nós podermos fazer com que o espírito conseguisse deixar de preocupar-se com a matéria, deixar de preocupar-se com as paixões e as alegrias momentâneas que oferecem aos olhos diariamente através das diversões. E a primeira pergunta para ele foi: mas mestre, o que será que nos dificulta esta purificação? E ele disse: o veneno. E aí então veio a célebre pergunta: mas mestre, o que é o veneno? E ele disse: o veneno é qualquer coisa além do que nós precisamos. Quando nós precisamos de uma roupa para vestirmos-nos, para sair pela manhã, e queremos olhar o guarda-roupa e encontrar 3 ou 4 roupas diferentes para escolher qual que se adequa mais àquela manhã, e se essa preocupação transcender as nossas orações, isto é um veneno.
Porque a nossa oração deve agradecer a Deus a possibilidade de abrir o guarda-roupa e encontrar uma roupa para vestir o nosso corpo. Então tudo que nós desejarmos, além do que nós precisamos, é veneno. E perguntaram para ele, mas e como conviver aqui nesse espaço, buscando evolução, com o medo? Porque o medo me apavora. É até um pleonasmo da gramática portuguesa. O medo apavora. E ele disse, o medo é a não aceitação da incerteza. E a aceitação da incerteza passa a ser uma constante a partir do momento em que a fé se robustece e que a esperança alcança os nossos corações, de tal forma que, diante dos fatos que irão acontecer e que não podem ser ainda do nosso conhecimento, nós os enfrentamos com a fé e com a esperança, tendo a certeza absoluta de que o Pai querido cuida de todos os momentos, que não há nenhuma folha que caia em qualquer espaço, que os pensamentos possam imaginar ou que os olhos possam ver, que não tenha o conhecimento deste Pai. Quando abandonares a incerteza e aceitarem como fato da vida do cotidiano, sem medo, estarás caminhando para a maturidade espiritual, para que o Espírito atue sobre o corpo, e não o corpo sobre o Espírito. Porque o medo te leva a acolher-se dentro de casa com janelas fechadas, com vidros fechados, com grades. O medo te evita você de parar na rua para dar uma informação a alguém que vem em sua direção lhe perguntar só porque está maltrapilho, porque está despenteado, porque tem um mau cheiro que pode se perceber a 10 metros de distância. Mas quando o medo não lhe é uma incerteza, porque a tua fé e a tua esperança te sustenta, é claro que além dos cuidados naturais e necessários que se toma na sua caminhada, você estará aproximando-se de deixar o Espírito atuar com mais força sobre o corpo. Mas, disse Mohamed Homer, existe ainda uma atenção maior que precisa ser dada para que esta situação aconteça. Esta situação sem medo de afastamento do veneno. É não ter inveja. E então, é claro, perguntaram-lhe, mas na sua concepção, mestre, o que é inveja? E ele disse, a não aceitação do bem do seu semelhante. E isso acontece no seu lar, quando você, como filho, dizia ele, começa a querer mais atenção dos seus pais do que o seu irmão tem. Isso acontece no lar quando você, como esposo ou esposa, não aplaude com alegria nos olhos e com um abraço fraterno e amoroso o sucesso do seu esposo ou da sua esposa. Isto acontece quando você se preocupa em alcançar um estágio material superior ao do seu vizinho de moradia, seja num apartamento, numa casa, porque ele comprou um carro novo, ou porque ele conseguiu um emprego novo, e você ainda luta com dificuldade naquilo que tem. É importante para que o espírito tenha a liberdade de entender o sentimento da humildade, da simplicidade, o entendimento da perseverança, da fraternidade. É importante que você não se deixe conduzir pela inveja. Mas os que estavam à volta de Jalal insistiram, mestre, mas são muitos os sentimentos negativos que eu tenho que afastar. Você me falou do veneno, você me falou do medo, da inveja. Mas eu sinto raiva, às vezes eu sinto raiva.
E por que eu sinto raiva? E ele disse, você sente raiva porque o teu primeiro ímpeto instintivo, o seu primeiro ímpeto instintivo é não aceitar o que está além do seu controle. Mas, até aí tudo bem. É um instinto. O cuidado que você tem que ter é que esse instinto não se transforme em melindre, não se transforme em ódio. A raiva, ela é um instinto de momentos, de segundos. Mas, depois de passado o segundo que o instinto ocupa teus pensamentos, vem o raciocínio, a inteligência, a livre escolha. E aí, você pode escolher não derivar-se para a raiva, não derivar-se para o ódio, ainda que lhe cause muita dor. A propósito, Célia Diniz, palestrante espírita, que seguiu durante muitos anos, desde a tenra infância, Francisco Cândido Xavier, teve, nesta jornada física, ainda está, porque ela ainda vive, deve estar por volta dos seus 60 anos, a oportunidade de acompanhar o desencarne de 2 filhos. Um por volta de 1983, criança pequena que corria pelos espaços vazios dos seus 2 ou 3 anos de idade, e depois uma filha mais velha. E ela nos traz uma definição sobre dor maravilhosa. Perguntada como sair da dor, ela disse que o tamanho da dor, ninguém sai dela como entra. Ninguém sai da dor com o mesmo tamanho que entra. Pode fazer 2 escolhas: apequenar-se e deixar dominar-se pelo ódio, pela raiva e pelo sentimento de injustiça, ou pode chorar as lágrimas de Deus, dar-lhe as mãos e sair caminhando, segurando, como disse a canção, as mãos de Deus, nos mares da esperança. Então, quando nós optarmos por não ter o ódio, depois daquele momento de raiva, diz Jalal, depois daquele instante de descontrole, nós podemos seguir o amor. E ele fala, todas as vezes que o seu coração optar não pelo ódio, é porque optou pelo amor. Essa maturidade espiritual vai fazer com que nós possamos, portanto, acendermos-nos como espírito sobre o corpo que nos auxilia na movimentação. E essa maturidade espiritual, resumindo os ensinamentos de Jalal, vai fazer nós colocarmos-nos como lição alguns destes passos que nós vamos comentar rapidamente. Nós passaremos a não tentar mudar mais os nossos semelhantes e concentrarmos-nos em mudar a nós mesmos. Nós passaremos a aceitar os nossos semelhantes no lar, no trabalho, na casa espírita, nos nossos ciclos de amizade, como eles são, espíritos como nós, necessitados de evolução. Nós passaremos a entender que não existe certo e errado de forma definitiva. Que não existe eu estou certo e você está errado. O que existe é o seu pensamento e o meu pensamento dentro da perspectiva que nós podemos entender. E que desta forma nós precisamos caminhar. É quando nós aprendemos a deixar ir. Como Célia Diniz fez. Deixar que o espírito da filha, deixar que o espírito do filho pudesse seguir. Agora no plano espiritual. E ela, como disse,
continua convivendo com os ensinamentos para entender a dor. Ela fala, eu sempre coloco no gerúndio. Eu não acostumei-me com a dor. Eu estou me acostumando com a dor, de mãos dadas com Deus, abraçada a Jesus. Nós vamos aprender a não ter expectativas em um relacionamento. Dizem os ensinamentos profissionais, econômicos, intelectuais, que nós temos que ter sempre nos nossos relacionamentos uma relação ganha-ganha. Eu ganho e você ganha. Na verdade, nós não temos que ter expectativas. Nós temos que doarmos-nos pelo bem-estar de estar em paz, doando-nos em serviço do próximo, independente dos nossos desejos. A recíproca, no tempo de Deus, não no nosso tempo, acontecerá. Não precisamos ter expectativas de recebermos algo em troca. Doar-se no bem, doar-se em serviço do próximo, em pensamento, em oração, nos trará na jornada o retorno da ação de lei, da lei de ação e de reação, que é o retorno do bem, sem nenhuma preocupação. Nós estaremos cada vez mais colocando-nos como espíritos, influindo mais sobre o corpo do que ele sobre nós, quando nós entendermos que o que nós fazemos para conseguir a nossa paz. Disse-nos um orientador espiritual, a paz do Cristo está dentro do teu coração, manifeste-a pelas tuas atitudes. É quando nós pararmos de querer provar para o mundo, seja ele os filhos, seja ele a esposa, o esposo, a família, seja este mundo, o mundo profissional do local que trabalhamos, seja este mundo a nossa religião, quando nós deixarmos de querer provar para o mundo o quão inteligente nós somos. Em nossa oração, preparando-nos para o nosso Evangelho. Humildemente confessamos que nós dissemos ao nosso mentor querido, ó mentor, acompanhai-nos neste momento, derruba sobre nós o véu da humildade, traz sobre os nossos lábios a simplicidade, para que nós possamos compartilhar com todos que estarão no Evangelho os ensinamentos deste Pai querido, de forma transparente e de forma clara, sem nenhuma necessidade nós buscarmos coautoria, simplesmente transmitindo as tuas palavras, Pai querido, da forma como as tem colocado no nosso caminho, apesar de nem sempre vermos. É quando nós buscamos o bem nessa maturidade espiritual, sem preocuparmos-nos com a aprovação de quem está ao nosso lado, porque o bem não precisa de aprovação. Ele fala por si só pelas atitudes, ele fala por si só pelas nossas ações. E desta forma nós vamos encontrando a paz conosco mesmos. Maturidade espiritual, disse finalmente Jalal, é quando nós somos capazes de distinguir entre o que queremos e o que precisamos, e sejamos capazes de espontaneamente deixar seguir o que nós não precisamos, o que nós, portanto, só queremos. Porque muitas vezes nós confundimos o precisar com o querer. E os filhos, a esposa, o esposo, precisa da nossa companhia para o Evangelho no lar,
na sexta-feira às 8 horas. Mas nós queremos atender o pedido do chefe, apesar dele ter deixado a opção por nossa escolha, de fazer aquelas 4 horas extra, porque se nós ficarmos, ele vai pagar 200%, ao invés de 25%. E nós não queremos deixar escapar aquele querer, e deixamos escapar o precisar. É só isso. E por último, disse Jalal, o Espírito estará atuando sobre o corpo. Quando nós deixarmos de anexar a felicidade a tudo que é material. Ao carro novo, a viagem para fora do país, a roupa de marca e por aí afora. Então nós começamos a perceber que, segundo os passos de Jalal, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17º, essa tarefa é uma tarefa diária. É uma tarefa, na verdade, de cada segundo, de buscar essa maturidade espiritual. Mas também o capítulo 17º nos fala que o nosso trânsito aqui no planeta, neste planeta maravilhoso, destinado para a nossa evolução, o nosso trânsito acontece através do corpo. E nós precisamos olhar o corpo a cada dia. Porque às vezes começa com pedaços pequenos de pensamentos esparso no dia e depois se avoluma. Se avoluma a ponto de nós não cuidarmos adequadamente do corpo. E começarmos a querer colocar adiante das obrigações que nós entendemos precisamos ter, e portanto não são ordens para a nossa evolução e para o nosso crescimento íntimo, nós começamos a colocar o corpo à frente. Então nós colocamos as festas de casamento, as festas de aniversário, nós colocamos os jantares com grandes diversificações culinárias à frente de tudo. Nós colocamos a gula, nós colocamos a necessidade de ter e mais ter e mais ter e mais ter os bens transitórios das casas, das cadeiras, das roupas à frente. E nós vamos fazendo com que o corpo fique cada vez mais judiado, fique cada vez mais sem condições de nos servir. Divaldo Pereira Franco nos conta que, certa ocasião, os espíritos amigos, através da intuição, aproximaram-se de Francisco de Assis, que dedicava-se o tempo todo, depois do entendimento da sua necessidade de servir o próximo, ele dedicava-se constantemente a todos aqueles que estavam à sua porta desejando de si. E então, ele recebeu carinhosamente, intuitivamente, uma mensagem para ele cuidar bem do cavalinho, que o cavalinho dele estava ficando fraco. E que o cavalinho era o que o levava daqui para lá e daqui para cá. E numa história um pouco mais delongada, do qual nós não temos tempo, de forma encantadora, Divaldo coloca que, então, ele foi entendendo que era uma referência ao corpo. Porque Francisco de Assis, no desejo de servir o próximo, ele mal se alimentava, trabalhava horas e horas materialmente, para poder colher, para poder produzir alimentos, e isto também era um excesso que podia prejudicar o corpo. Apenas de forma ilustrativa, porque nós sabemos que a encarnação de Francisco de Assis foi encantadora, eternecedora, um exemplo magnífico de serviço ao próximo. Mas serve para a nossa reflexão. Esse corpo que nós precisamos cuidar, não é só com relação à gula, mas é com relação à preguiça, é com relação aos sintomas que eles oferecem, para que nós cuidemos dele. Para que nós envelheçamos quando a nossa oportunidade de envelhecer existe, quando a nossa encarnação oferece-nos o período do envelhecimento,
para que nós possamos envelhecer com a oportunidade de seguir com este corpo nos auxiliando. Então, os cuidados com a alimentação, os cuidados com os exercícios e o reconhecimento dos limites. Como é difícil reconhecer os limites do corpo. Reconhecer que, à medida que nós estamos nesta encarnação, ficando tempos e tempos, marcado pelos anos, pelos dias e pelos meses, com os cabelos mostrando, as rugas mostrando e as pernas mostrando, nós temos que entender que nós temos cada vez mais cuidar do corpo, para que agora os movimentos limitados ainda nos sirvam para poder fazer o que nós precisamos continuar fazendo. Esse reconhecimento faz com que nós cuidemos do corpo desde pequenos. E cuidar do corpo, além dos exercícios físicos, dos medicamentos, envolve a alimentação, envolve a higiene. E quando nós permitirmos que estas ações aconteçam no nosso cotidiano, nós vamos passando a infância e chegando aí pela nossa idade da juventude com o corpo bonito, com o corpo bem aparelhado, para que nós possamos continuar os movimentos. E aí o segundo cuidado, não acreditar que nós somos Sansão, não acreditar que nós somos Hércules, e querer partir para as noitadas, para as diversões, utilizando o corpo para isso e para aquilo, e esquecendo que precisamos e estamos aqui para ganhar a maturidade espiritual e a evolução espiritual. A biografia de Jerônimo Mendonça nos conta, ele que esteve entre nós durante 50 anos, desencarnando em novembro de 1989, que até a sua juventude, seus 16, 17 anos, ele era fisicamente um rapaz admirável. Gostava até de ser chamado de Tarzan. E depois ele veio a ser acometido por uma questão de escolha espiritual, por uma questão de caminho espiritual para ele poder aprender, para ele poder maturar-se espiritualmente. Ele foi acometido pela doença que todos nós conhecemos, vindo a desencarnar com 50 anos, completamente aprisionado em um leito, sem poder enxergar e com dores fortes no peito de angina, que o fazia tomar aquele comprimido para elasticidade das veias, de 10 até 20 comprimidos por dia, quando hoje, quem tem este tipo de dor, já existem medicamentos mais modernos, mas no máximo se tomaria 1 ou 2 por dia, ele tomava 20. Então, na juventude, se o corpo está bonito, está sadio, nós temos que continuar cuidando do espírito, temos que continuar cuidando da nossa evolução e saber que o corpo é o instrumento que nos permite fazer todas as ações necessárias a serem feitas aqui, neste momento agora. Mas ele é que vai morrer, o espírito não. O corpo vai morrer, o espírito não. O espírito vai deixar este corpo que morre e vai continuar a sua evolução espiritual. Então, continuar esses cuidados sempre, para que nós evitemos a necessidade do auxílio, apesar de que se existe, é para nos auxiliar, da medicina. E evitarmos esse auxílio da medicina em seus extremos. E às vezes acontece, nós mesmos, com 65 anos de idade, tivemos que buscar o auxílio da medicina para recuperar o nosso coração, numa revascularização, que envolveu pontes safena, pontes mamárias, e que pode ser claramente, deve ter sido claramente, acreditamos que deve ter sido claramente, um conjunto de fatores, mas um fator principal foi o descuido com o corpo para acontecer este fator. E a medicina vem para nos auxiliar, porque este Pai é maravilhoso e nos oferece esta oportunidade de poder cuidar. Mas por que cuidar do corpo? Para que o espírito aproveite cada vez mais os bons fluidos da convivência com os espíritos esclarecidos e que entram em contato conosco através da troca de sentimentos que envolve virtudes.
Quando nós pensamos em amor, e quando nós deixamos o amor fluir, os espíritos amigos estão próximos de nós. Quando nós deixamos a raiva, o medo, além da dor no peito, além da dor no pé, além da insônia, os espíritos que têm esta frequência de ódio se aproximam de nós. A escolha é sempre nossa. Então, cuidar do corpo e cuidar do espírito, para que a nossa transição nesse planeta maravilhoso, ela faça-se seguindo o que nós planejamos para esta encarnação. Que quase na totalidade dos 100% que estamos aqui com certeza os 100%, pode-se precisar isso, quase 100% dos espíritos, dos mais de 7 bilhões de espíritos encarnados, pediram. Não estão aqui porque foram empurrados por um precipício. Pediram para poder evoluir. E às vezes nós pedimos, como nós encontramos na literatura espírita, para retornar, e por causa do prejuízo que nós colocamos marcado em nosso perispírito, vamos ocupar os corpos físicos, então, com a deficiência da visão, com a deficiência da audição, com alguma deficiência, para poder recuperar através do perispírito este corpo físico, para numa futura encarnação nós podermos perceber o valor desta recuperação e continuar a nossa evolução. Existe uma história importante. Se nós queremos saber essa história de recuperação, e nós recomendamos o livro Tormentas da Obsessão, Espírito Manuel de Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e lá tem uma história muito emotiva e encantadora a respeito de um espírito que, passando pelas tormentas da obsessão, através de diversas encarnações, ele percebe que a recuperação dele só vai acontecer através das encarnações. Não vamos entrar em mais detalhe, porque o livro é maravilhoso e nós recomendamos. Então, queridos, que Deus, nosso Pai querido, nesta manhã, continue derramando sobre nós o seu perfume de amor, simbolizado pelas rosas brancas, ou pelas rosas amarelas, da cor que nós imaginemos, que nós sintamos-nos abraçados pelo calor do seu amor que chega até nós, na luminosidade das cores do sol, representado pelo arco-íris, que deixa 7, 8 ou 9 cores para que nós escolhamos qual delas nós queremos que abrace o nosso coração para entendermos que Deus está aqui. E que Jesus, esse irmão e amigo incondicional de todas as horas, permita-nos sempre, e Ele permite, perceber a sua presença e transmitir a sua presença através das nossas atitudes, servindo cada vez mais o nosso próximo. Que Jesus nos abençoe e que Deus permaneça sempre em nossos corações. Que assim seja.